Salve, salve nação tricolor! Vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área. Segunda-feira, uma excelente semana para você. E quarta-feira tem jogo novamente. O São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta. E atenção, hein? Teve mudança de horário para essa partida. O jogo seria às 9h30 da noite e passou agora para 7h30 da noite. Então fiquem ligados aí que teve essa alteração por conta da CBF e infelizmente o São Paulo também sempre aceita, né? Não tem bastidor nenhum, torcedor que se vire para esse jogo, para quem já comprou ingresso com a intenção de chegar lá nesse horário aí das 9h30 da noite. Então complica aí devido ao horário de pico, né? Do pessoal aí que trabalha e tal, que pode ter dificuldades em ir para essa partida após essa mudança de horário, tá, rapaziada? Então São Paulo, como sempre, muito fraco nos bastidores, faltando aí 2 dias para o jogo, tem essa mudança de horário, complica muito, né, rapaziada? Bom, vamos comentar um pouquinho sobre a coletiva do Zubeldia, treinamento de hoje no São Paulo, uma saída aconteceu, vamos falar também do Wendel um pouquinho aqui nesse vídeo e falar também sobre o Sabino, que foi notícia ontem, né? Ontem antes do jogo saiu muita coisa referente ao Sabino e aqui você vai ficar super bem informado. Mas antes, sobe o likezão, se inscrevam no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que atingirmos a marca de 215 mil inscritos aqui no canal, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o grande escolhido. E rapidinho eu quero indicar para vocês a empresa Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o seu FGTS. Pessoal, empresa seríssima, parceira aqui do Teclas há mais de 2 anos, já ajudou muita gente e pode te ajudar também. Contato aí aparecendo para vocês, vou deixar também o link aqui no primeiro comentário fixado. E se você conseguir antecipar o seu FGTS na Mais Ágil, você também pode concorrer a uma camisa do seu time do coração. Bom, bora então, rapaziada. Primeiramente, né, vamos comentar um pouquinho do treino de hoje do São Paulo. O Zubeldia, ele deu folga para os jogadores titulares que entraram em campo ontem contra o Palmeiras e os que entraram durante a partida, né, foram treinar hoje no CT, entre eles o Oscar e também o Lucas Moura. O treino foi composto pelos reservas do São Paulo, né, e também alguns jogadores da base. Tivemos algumas novidades hoje lá no CT da Barra Funda com jogadores da base, tá, pessoal? Pode ser que o Zubeldia, certamente, essa partida contra a Ponte deve poupar aí uma boa parte do nosso time. Sobre o Wendel, ele ainda aprimora a parte física e pode ser que ele apareça nessa partida contra a Ponte Preta. Vamos saber mais detalhes amanhã, se ele estará relacionado para esse jogo, tá, pessoal? Sobre a coletiva do Zubeldia ontem, né? O Zubeldia, ele foi perguntado sobre a possibilidade da saída do Sabino. Ele respondeu até com um bom humor, né, sorridente e tal, mas irônico ao mesmo tempo, né? Olha o que ele disse, abre aspas: Sabino, você está louco? Se eu não tenho muitos jogadores, você quer me tirar o Sabino? Você viu a quantidade de jogadores que saíram e ainda quer tirar mais um? Não, todos que possam vir, que venham. O Sabino sabe a alegria que tem por estar no São Paulo. Ele tem sido um exemplo para todos nós. Um jogador que ficou no São Paulo meio para ser testado. Vinha de segunda divisão. O Sabino tem sido um exemplo. O Sabino tem que seguir, além de eu considerá-lo. E é muito importante, não só para a parte esportiva, mas também para a parte humana, porque é um bom profissional e um exemplo para todos nós. E também tem jogado muito comigo. Então, ele tem que continuar. Ele vai jogar, porque é o único zagueiro canhoto que eu tenho. Em algum momento, ele vai jogar. Mas o Alan e o Robert são zagueiros que também estão bem, fecha aspas. Pessoal, o Sabino está com muita moral com o Zubeldia, viu? Encheu a bola do zagueiro e é bem provável que de fato ele não saia do São Paulo e realmente ele é o único zagueiro canhoto do elenco do São Paulo. E sobre a informação que surgiu, né, ontem, antes do jogo, muita repercussão de que o Vitória já tinha até adquirido o Sabino, que o São Paulo já tinha até vendido o jogador. Isso saiu em algumas páginas aí de vários lugares, tá? Mas isso não procede. O São Paulo não vendeu o Sabino e ele segue aí como jogador do São Paulo. A tendência é que continuará. Teve de fato sim uma sondagem do Vitória, mas não chegou nada oficial
na mesa do São Paulo. E agora, após essa coletiva do Zubeldia enchendo a bola do Sabino, de fato aí é pouco provável que o São Paulo deva liberar o zagueiro, tá, rapaziada? E eu vi até algumas pessoas comentando que o São Paulo tinha vendido por 15 milhões de reais o Sabino, mano. Então, é cada coisa que sai que é absurdo, né? Se fosse 15 milhões, tinha que vender e fazer uma estátua do Casares lá no Morumbi, porque, cara, era um jogador que ninguém dava nada e vender por 15 milhões, pô, seria muito bom. Essa grana você poderia pegar e comprar o Tressolde, né? Que ainda não é nosso. Mas não tem nada não, foi muita coisa que surgiu ontem aí de invenção, tá, rapaziada? E o Zubeldia também ontem em coletiva acabou explicando o motivo das ausências de Oscar e Lucas Moura no clássico contra o Palmeiras. Ontem no pós-jogo eu disse para vocês que eu precisava ver a coletiva para entender um pouco esse motivo de deixar os dois jogadores no banco de reservas. E no pós-jogo ontem eu falei para vocês, se por acaso o Zubeldia ele acabou descartando esses dois jogadores por conta da minutagem dos últimos jogos, principalmente os últimos dois contra Velo Clube e também a Inter de Limeira, e você preserva o jogador em um clássico, aí ele está muito equivocado no seu planejamento, né? E de fato foi isso que aconteceu. Olha só essa resposta do Zubeldia, abre aspas. Tivemos coragem de sacar dois jogadores importantes por uma questão de planificação de carga, assim como em outros momentos saíram Caleri e Luciano, alguns dos outros jogadores. Priorizamos a planificação e, como eu falo, quando planifico posso correr para um lado ou para o outro dentro da planificação. Mas nesse caso, com dois jogadores que jogaram 90 minutos nos dois últimos jogos em Brasília, o Oscar teve um pouco de dor. No caso do Lucas, que é um jogador explosivo, vindo de dois jogos seguidos, parecia incorreto pela carga de minutos colocá-lo hoje, fecha aspas. Bom, pessoal, de fato é o que a gente esperava, né, que ele iria falar, e foi até sincero na coletiva a esse ponto, né, e sem nenhuma vergonha, ainda disse que teve coragem de sacar dois jogadores. Não foi coragem, Zubeldia, pelo que você mesmo disse, era uma necessidade, era incorreto colocar os jogadores por conta da sequência de jogos que eles tiveram contra dois times que não tinha nenhuma expressão no campeonato, não tem, no caso, nenhuma expressão no campeonato, que é a Inter de Limeira e também o Velo Clube. O Zubeldia preferiu ir por tudo ou nada nesses dois jogos, né, para depois poupar contra o Palmeiras, que é a segunda vez que ele faz isso. Ano passado, ele também havia poupado jogadores em um clássico contra o Palmeiras, onde perdemos por 2-1. Então, são algumas decisões do Zubeldia que não se encaixam, né, cara? O jogo contra o Velo Clube não tinha nenhuma necessidade de você expor os jogadores titulares, sendo que você tinha um clássico pela frente e sabendo também as condições do gramado. Algumas pessoas, que é na questão sintética lá do Palmeiras, né? Mas, né, a princípio, não vimos nenhuma reclamação pública, né, do próprio Zubeldia dizendo do gramado do Palmeiras, que foi por isso, pelo menos até onde eu vi a coletiva, eu não vi ele falar sobre o gramado, que por isso que deixou jogadores fora. Então, pelo que ele está falando, é minutagem, que de fato, nos últimos 3 jogos, Lucas e Oscar eram os jogadores com mais minutagem desses jogos, né? Então, ele acabou poupando contra o Palmeiras. Não é uma decisão acertada, na minha opinião. Para mim, errou. E o resultado aí de empate, né, rapaziada, ameniza também um pouco a situação dele, né? Porque se ele perde esse jogo, ainda mais poupando os dois melhores jogadores de mais qualidade do elenco do São Paulo, certamente as críticas iriam ser muito maiores em cima do Zubeldia. E teve mais uma saída do São Paulo, agora o zagueiro Ítalo. Ele acabou se despedindo nas redes sociais e não é mais jogador do São Paulo. Até o momento também não houve o anúncio oficial por parte do São Paulo da saída do atleta. Ele acabou falando o seguinte, pessoal, em sua mensagem, ele agradeceu os 9 anos de São Paulo, quase uma década de São Paulo, né? Destacando o aprendizado que ele teve, né? As amizades e o carinho recebido ao longo desse tempo no São Paulo. Então é mais um jogador da base que está de saída e não teve oportunidades no profissional. Pessoal, partiu, valeu demais. O primeiro aqui foi o William Zagato, ontem no pós-jogo disse o seguinte: não adianta, o Zubeldia nunca vai dar moral para a molecada, fora o Zubeldia, não dá mais para manter esse cara. São Paulo se apequenou diante de um dos nossos maiores rivais,
Para mim, empate com sabor de derrota. O Willian Zagatto muito bravo aí com a postura do Zubeldia, né? Em retrancar o time e não tentar sair, né? A gente fala de um esquema de 3 zagueiros, 3-5-2 e tal, e não é para a gente encarar como uma retranca, né? Mas o Zubeldia mais ou menos encarou dessa forma, né? O São Paulo só se defender contra o Palmeiras. Tivemos ali uma grande chance apenas com o Lucas Moura, que é muito pouco para um time do tamanho do São Paulo. E não foi somente ontem contra o Palmeiras essa postura do São Paulo com o Zubeldia. Valeu também o Benichini, falou assim, ó, porque o quadro do Dorival está de cabeça para baixo. Foi uma brincadeira que fizemos na nossa live antes do jogo, né, no dia anterior ao jogo no canal Teclas Daniel Esportes. O pessoal brincou, Teclas, vira o quadro de ponta cabeça para a gente não perder, né? Daí eu virei o quadro e ficou assim. E por que essa credencial aí atrás, né? Perguntando ali da credencial que está ali atrás, eu tenho credenciamento, né, para ir aos jogos. Se você acompanha o canal, acho que você já acompanha há um bom tempo, né? Você já deve ter visto eu ali nos setores de imprensa, dentro do gramado e tal, né? Já fiz vários conteúdos desse tipo. Não entendi muito o questionamento e perguntando também que estou dando carteirada na gente. Não entendi, cara. Sinceramente, não entendi. Brincadeira, forte abraço. Eu disse que o Caleri merecia um banco. Comentando aí o Benichini, cara, e o Zubeldia tem que tirar quando tá mal os jogadores, né? Independentemente de quem seja. Então, esse também é um problema aí que o Zubeldia tem no nosso São Paulo. E lembrando que temos parceria com a Sal Store do Alpha Shopping. Se você quer produtos originais e também licenciados do São Paulo, eles enviam para todo o Brasil e também para todo mundo. Contato aqui na descrição do nosso vídeo, tá, pessoal? Vou ficando por aqui, tá? Hoje tem QG 9 da noite no canal Teclas Daniel Esportes e você é o nosso convidado, fechou? Vou deixar o link aqui, ó, do QG, ó, só clicar e colar lá com a gente. Tamo junto, valeu!